Olá, eu me chamo João Thiago Paiva Dias, com matrícula 2021-3. E eu sou o Murilo, com matrícula 2010574. Agora a gente vai apresentar o trabalho final da disciplina de Instrumentação e Controle. O nosso trabalho é a simulação de uma fábrica de chocolate, que a gente vai especificamente produzir barras de chocolate. Mas o que a gente tem na nossa fábrica? Antes da gente iniciar o processo, a gente vai mostrar parte por parte para depois a gente acompanhar realmente o nosso produto em si por ela. Mas nosso processo começa exatamente com a fruta, porque a gente vai pegar a fruta de cacau para ir transformar em pó de cacau, para ir fazer o nosso chocolate. A gente vai realmente criar nossa matéria-prima ali do zero. Aí, ali em vermelho é exatamente o que tem para entrar na nossa fábrica, é uma entrada para a fruta entrar por ali e ela vai entrar já no processo. Aí, mais para frente, a gente tem esse cercado aí, que é exatamente temos três pistões para quebrar a casca. Porque como a casca do cacau é muito duro, a gente precisa de força para quebrar ele. Aí botamos três pistões para garantir que a casca vai ser quebrada. Porque a gente precisa da semente que está dentro. Aí cada vez tem um sensor embaixo dele, cada vez que a fruta chega por um desses sensores, a esteira para e o pistão desce exatamente para quebrar a casca. Aí mais para frente a gente tem esse túnel que é para empacotar, porque mais para frente a gente tem nosso paletizador, que a fruta vai chegar, que a nossa caixa já com a fruta, com a semente vai chegar em cima e o paletizador ali embaixo está gerando um paletizador, eles vão se encontrar para ir para a nossa estante. A nossa estante tem um transelevador. Temos dois transelevadores, no caso. Esse primeiro é exatamente para pegar o nosso pallet com a semente e botar na nossa estante. Porque aí a semente do cacau, a gente não pode já ir assando ela. A gente precisa passar pelo menos uma semana deixando a semente fermentar para ir já do outro lado, porque aí a gente com o primeiro transelevador a gente colocou nossas sementes na estante e esse segundo vai retirar ele depois de ter simulado uma semana de fermentação, ele parado ali passando uma semana. Aí ele vai tirar do outro lado nosso pallet. A gente já até deixou alguns já contando ali. Porque aí quando retirar o nosso segundo transelevador, retirar ali, a gente tem um braço, a gente tem um braço robótico ali porque quando ele sai da estante, a nossa caixa está em cima de um pallet. Aí ele vai pegar a caixa, botar nessa próxima esteira aí e deixar o pallet em si passar direto, porque a gente tem meio que um sistema de descarte ali pro pallet, para ele já sair do nosso fluxo de produção. Aí mais na frente, já que a caixa foi retirada do pallet, a gente tem o nosso forno, que quando o forno for ativado vai ter um tempo ali específico e vai ativar a nossa luz ali de emergência para sinalizar que o forno está ligado. E mais para frente ele vai continuar o nosso, mas aí a nossa semente ela foi assada no forno. Mas o que a gente precisa é o que está dentro da semente. Porque dentro da semente tem o nosso nib de cacau, que aí a gente vai pegar aquele nib de cacau e triturar. Mas neste momento a gente precisa tirar o nib de cacau de dentro da semente que foi assada. Então aqui a gente vai chegar a nossa semente já assada, vai ter um outro pistão que vai descer e quebrar essas sementes assadas e o nib de cacau com essa esteira posicionada aí, ela tem roletes. O nosso nibs de cacau, como é menorzinho do que a semente em si, o nibs vai cair entre os roletes e vai deixar o restante da casca da semente passar direto e nessa segunda tubulação temos outra passagem pela parede que é exatamente para descartar a casca que era da semente que foi assada. Aqui embaixo vai cair o nosso nib de cacau para seguir no processo já por outra esteira. Pronto, aí quando o Nib cai nessa esteira, ele vai seguir por esse caminho até o elevador, que quando passar por esse sensor aqui vai ativar ele e assim fazendo ele subir, certo? Quando ele subir aqui, ele vai parar com esse outro sensor que está aqui posicionado, que vai fazer ele efetuar o stop do elevador e fazer continuar o processo. Que quando ele cai nesse triturador, vai cair o pó do nib aqui, que são onde vai ser de três tanques, que esse primeiro tanque vai ser justamente o pó do nib.
o segundo tanque vai ser o leite e o terceiro tanque vai ser o açúcar, certo? Quando esses três estiverem cheios, vai vir para esse outro tanque que vai fazer a mistura desses ingredientes. Justamente o nib triturado com leite e o açúcar. Vão encher cada um até certo ponto, certo nível. Quando eles encherem esse certo nível, eles vão acionar os nossos misturadores que a gente está simulando com essas luzes, que vai ser no sentido horário e no anti-horário. Quando o sentido anti-horário parar de funcionar, que a gente determinou um tempo, vai começar a secar para simular que o chocolate está caindo aqui. No caso, o chocolate já processado. Por esse lado, vai sair o molde, que a gente vai querer da barra. É uma formazinha. Um moldezinho que vai chegar aqui. Quando ele passar por esse sensor, vai cair uma peça para simular que é o nosso chocolate. Nosso chocolate líquido, para ser mais específico. O chocolate já é processado, no caso. Aí quando ele passar por esse sensor, novamente vai ter outra prensa que vai fazer com que o chocolate processado preencha todos os espaços que tem no molde. E seguindo mais em frente vai ter o refrigerador, que vai ser justamente para fazer com que o chocolate fique pronto e, enfim, comestível, já que ele vai ficar mais, enfim, duro. Aí quando ele for ligado, vai acionar essa luz de alarme para indicar que o refrigerador está funcionando. E seguindo aqui, a gente utilizou esse centro de usinagem, porém é para ele simular um centro de embalagem só, certo? Vai chegar, a peça cair aqui, o braço mecânico vai pegar e colocar no centro de usinagem, que vai simular uma embalagem. Aí quando terminar esse processo, ele vai passar por esse outro lado e esse container aqui vai servir apenas para trocar a peça Ela por vai uma empacotar caixa. No caso nesse vai túnel, né? empacotar. No caso vai empacotar a peça e vai botar numa caixa. Que assim vai ser o mesmo processo lá do início, igual esse paletizador. Ele vai pegar a caixa, colocar em cima do pallet e vai seguir o caminho até o nosso estoque final, que a gente está Sim. simulando como se fosse um reviração, né? Um É um sistema de grande reviração. freezer. O nosso armazenamento é um Exato. grande freezer, já que a peça termina aí, o nosso processo. Mas é bom, antes de a gente começar o processo, é bom a gente mostrar nossas partes da IHM. Pronto. Aí mostrando a HM agora, tem essa primeira tela, que tu pode explicar um pouco melhor. Nossa primeira tela é referente aos pistões, da que é a nossa primeira etapa. Na nossa primeira etapa, nossa primeira tela do IHM, a gente tem o nosso botão de liga, que liga todo o sistema, desliga e botão de emergência. Aí a gente tem três avisos ali de prensa fruta 1, prensa fruta 2 e prensa fruta 3. Primeiro que todo o nosso processo, as cores vermelhas significam que eles estão desligados e a verde significa que eles estão ligados. Então, cada vez que nessa tela de HM, cada vez que um dos pistões forem ativados para quebrar a casca, o seu respectiva luz vai ser ativado, sinalizando que ela está em funcionamento. E também temos ali uma bolinha em vermelho, que significa que o sistema está ligado ou desligado. E também temos um contador ali para quantas frutas já passaram por esse processo. Aí temos aí o nosso paletizador, o transelevador e o transelevador que retira, porque já que temos dois transelevadores, também precisamos dar ao usuário se eles estão funcionando ou não, e também quantas frutas já foram armazenadas. Nessa primeira parte dessa tela, a gente tem nosso braço robótico. Como ele funciona por coordenadas, para a gente saber em que posição ele está, a gente está dando para o usuário a posição do braço em X e a posição do braço em Y, porque ele funciona nessas duas coordenadas, nessas três coordenadas. E temos o forno, que quando ele está ativado, ele vai ativar a cor verde. Então, toda vida que passar uma peça por dentro dele, também vamos ter essa informação. E temos a prensa da semente, que é um pouco mais para frente, que é aquela exatamente para separar a semente do nibs. Aí quando for ativado, também vamos ter essa informação, vamos dar essa informação para o usuário. Pronto, seguindo nesse mesmo HM, vamos ter só as informações do elevador, certo? Que vai ser quando o elevador está embaixo, né, está na base, e quando ele está subindo, no caso no topo, certo? Nesse HM é isso. No
Na quarta tela de HM a gente vai ter só os níveis dos tanques, certo? Vai ter o tanque 1, o tanque 2 e o tanque 3, simulados por esses sensores que estão aqui ao lado, aqui. E quando eles estiverem no nível correto, cada etapazinha que está vermelha no momento vai ficar verde. E aqui é o nível, né, para simular o tanque do misturador, né, que é esse tanque aqui onde vai fazer justamente o chocolate já pronto. No próximo HM vai ter o moldar, que o moldar é essa prensa que justamente vai servir para, enfim, moldar o chocolate no molde. E o refrigerador, que está indicado por esse bloco no IHM, que quando ele estiver em funcionamento vai ficar verde, no caso. E aqui é o total de peças embaladas, né? Quando as peças passarem por esse sensor, vai contar como se quantas peças foram empacotadas, no caso. E aqui basicamente é o mesmo sistema do início. Quando o palizador, que no caso seria esse palizador, estiver em funcionamento, vai ficar verde para indicar que ele está funcionando. E aqui é a mesma coisa com o translevador. Quando o move dele estiver se movendo, ele vai ficar sinalizando que está funcionando. E esse estoque é para saber quantos chocolates, quantas caixas de chocolate a gente já guardou no nosso freezer gigante. No mais, o nosso processo vai ser isso. E agora a gente vai pôr para simular. Temos aí a nossa primeira fruta entrando na fábrica e ele vai chegar nos pistões. Pronto, ele passou pelos três pistões e vamos empacotar ele para ir para o paletizador. Lembrando que toda vez que ele passa por esse sensor, ele vai reiniciar o processo, tá? Gerando uma nova fruta para também para os pistões. Saindo no palizador, ele vai seguir esse caminho até chegar nesse sensor que vai fazer o translevador em funcionar, certo? Que a gente pode indicar que todos estão funcionando, estão em funcionamento, e o contador também. No caso que o da retira está indicando isso, que está retirando, e sim. Chegamos no braço robótico, em que ele está dando a posição exatamente onde é que ele está indo. Ó. Temos a posição de X e de Y. E estamos indo para o forno agora, que ele vai ser ativado agora. Pronto, ele está verde, então é porque ele está ligado. Aí já temos a nossa semente já assada, em que o pistão ele vai ser ativado exatamente para separar a casca da semente do nibs. A casca vai passar direto, o resto da casca, e o nibs caiu embaixo seguindo no processo. Pronto. E a nossa casca vai ser descartada ali do nosso túnel. Exato. Quando o Nibs passou, indicou no nosso IHM que o nosso elevador está embaixo, e quando ele passar, ele vai subir, indicando também na IHM, na cor verde, certo? Parando o nosso elevador, ele vai desligar tudo e passando para o próximo IHM. Quando os tanques ligarem e estiverem no nível correto, eles vão indicar no IHM também. No caso, a priori, só vai indicar esses três primeiros tanques, porque o terceiro tanque, que é onde vai misturar todos os ingredientes, só vai encher quando os outros três encherem. Essa parte vai ser meio demorada, aí aproveitar para mostrar o IHM em funcionamento. Né? Passando aqui novamente. Aqui, a prensa 3 foi ativada. E agora, como o tanque do misturador está enchendo, a gente consegue ver aqui diminuiu, porque não está mais no total, e aqui está enchendo até determinado nível. A mesma coisa com o tanque 3.
E a mesma coisa, na verdade, aconteceu a mesma coisa com o tanque 2 e a mesma coisa agora com o tanque 3. Tá enchendo o nosso misturador, certo? Aqui ao lado. Indicando as luzes que o misturador está em funcionamento, no sentido horário e anti-horário. Ele vai girar, misturar por determinado período de tempo, vai ficar parado por 4 segundos e vai ligar novamente o outro sentido. Quando desligar, como dito antes, vai secar o tanque, assim emitindo o nosso molde, e aqui vai ser o nosso chocolate em si. Indo para IHM, a gente vai ter o moldar, que foi acionado para justamente preencher todos os espaços do molde. E aqui quando o nosso refrigerador for acionado. Contando as peças embaladas, certo? No nosso sistema de usinagem que está simulando uma embalagem em si. Seguindo o processo, ele vai embalar, colocar dentro da caixa para que ele vá para o estoque final, né, para o nosso refrigerador. Quando esse paletizador for ativado, vai acionar aqui também na IHN. E agora é só seguir o percurso final. Aí vai fazer chegar nesse sensor que vai estocar no freezer. Contou o estoque, vai ter uma caixa de chocolate, contou aqui no IHM que ele se moveu e armazenou aqui dentro, certo? Quando ele se mover novamente, o IHM vai indicar. E aqui o estoque. No mais é isso. E é isso.